Sou Gustavo, sou estudante de medicina da Universidade Estadual do Ceará e vou apresentar para vocês a relação entre o consumo de cannabis e o desenvolvimento de esquizofrenia. Problema de saúde pública? Então, a cannabis é justamente o termo usado para indicar diversas preparações com propriedades psicoativas da planta cannabis sativa, né? Sendo o tetrahidrocannabidiol, THC, o principal constituinte psicoativo. E os efeitos do THC no organismo, quais são? São os mais diversos, desde euforia, relaxamento e alucinações, até déficits cognitivos, principalmente quando é usado em grande escala. A cannabis, e ela é de longe a droga ilícita mais cultivada, traficada e consumida do mundo. E ela tem se tornado intimamente ligada à cultura jovem, né? E já a esquizofrenia é caracterizada por distorção de pensamento, percepção, emoções, linguagem, consciência do eu e comportamento. As experiências psicóticas comuns incluem alucinações e delírios. E várias evidências científicas vêm sugerindo que o consumo de cannabis com alta concentração do THC, principalmente maior de 10%, é um fator de risco para o desenvolvimento de transtornos psiquiátricos, né? Sendo a esquizofrenia um dos mais recentes. E o papel da cannabis na psicose, na esquizofrenia, demonstrou o quê? Demonstrou intimamente a complexidade de investigar a causa e efeito, bem como os fatores sociais e políticos mais amplos que influenciam a forma como o conhecimento sobre as questões desenvolvidas, né? E já não sabe se esses transtornos psiquiátricos são uma consequência do uso ou se eu já tenho esses transtornos psiquiátricos e assim eu vou buscar mais consumir a droga. Então, existe pouca informação confiável ainda sobre as tendências temporais na ciência da esquizofrenia, por isso é difícil saber se a relação de causa e efeito é verdade ou não, né? E a natureza dessa relação ainda é questão de debate e não é tão clara quanto alguns pesquisadores ou legisladores nesse sentido, né? A gente vê que tem movimentos que querem legalizar e já tem pessoas que são totalmente contra a legalização. Então, o fator social ainda é bem comum, né? E definir o que se sabe sobre as potenciais consequências do cannabis é importante considerar para a saúde pública, principalmente na questão da formação de novas políticas de saúde. O objetivo das pesquisas foi justamente relacionar a cannabis e a esquizofrenia, foi um estudo tipo documental com abordagem descritiva, baseado em artigos coletados na base de dados PubMed e Base, né? Os escritores utilizados foram cannabis, psicose e esquizofrenia articulados pelo operador booleano int. Após o uso dos fatores de inclusão e exclusão, foram selecionados 10 artigos para leitura íntegra, e após leitura, 5 artigos foram selecionados para construir esse trabalho. Então, os resultados, né? O aumento da proporção da THC, ela já aumentando nos últimos anos, né? Devido à técnica de cultivo, com melhoramento genético e reprodução seletiva de sementes, bem como o desenvolvimento de canabinoides sintéticos feitos em um laboratório, né? E a gente vê que esse teor de THC, que antigamente, em países como Inglaterra e Holanda, era 3%, hoje a gente já encontra variedades bem mais potentes, né? Com média de 16% e até mesmo 20%, ou seja, uma grande propriedade psicoativa, né? E nesse sentido também, há grandes estudos epidemiológicos, prospectivos e longitudinais que mostram que o uso de cannabis de alta potência, né? Alta concentração de THC por adolescentes, está associado a maiores chances de desenvolver esquizofrenia. Ele não afirmou que desenvolve, mas pode estar associado. E os usuários de cannabis que desenvolvem um transtorno psicótico, eles tendem a chegar ao serviço psiquiátrico diretamente mais jovem dos pacientes com psicose que nunca usam cannabis, né? Ou seja, os pacientes que venham porventura apresentar algum transtorno, realmente eles vão em busca de ajuda médica de forma mais breve, né? E a gente vê, então, que tem uma relação entre o consumo da esquizofrenia, a cannabis da esquizofrenia, né? Que corrobora o fato da etiologia dessa doença ser multifatorial. E embora a esquizofrenia seja multifatorial, né? A maioria das pessoas que usam cannabis não irá desenvolver esquizofrenia, né? Então, os achados em conjunto suportam que hipótese que o uso da cannabis, particularmente o uso frequente de alto THC, aumenta o risco de desenvolver a psicose, né? Particularmente naquelas pessoas que têm suscetibilidade genética e juntamente com fatores ambientais, né? Os fatores genéticos estão envolvidos com o quê? Com grau de sensibilidade aos receptores de THC, no sistema nervoso central, que afeta principalmente neurônios dopaminérgicos do sistema límbico, né? E os fatores ambientais é principalmente a frequência do contato com tal substância, né? Então, se nessa lógica, a gente vê que tem evidências que sugerem que indivíduos vulneráveis, ou com psicose, uma resposta neurobiológica ao THC, que os torna mais vulneráveis aos efeitos psicóticos das cannabis. Todavia, né, outros pesquisadores, o que eles vêm afirmando? Eles veem que se a cannabis fosse realmente a causa do desenvolvimento da esquizofrenia, seria de esperar o quê? Que a incidência da doença aumentasse significativamente com o aumento do uso da droga, o que não se mostrou verdade, né? E a gente vê também que a cannabis é uma planta farmacologicamente complexa, né? Ela tem um potencial de produzir tanto efeitos positivos e negativos. Ou seja, o que alguns pensadores falam? Falam que pessoas que iriam desenvolver a esquizofrenia ou outros transtornos psicóticos de qualquer forma, elas buscam usar a droga porque, a primeiro momento, a cannabis vai aliviar os sintomas iniciais da esquizofrenia, como a depressão, a ansiedade, sendo que a cannabis acaba por piorar o prognóstico da doença, né? E esses pacientes justamente buscarem o serviço psiquiátrico de forma mais precoce. Ou seja, permeia a hipótese que o uso da cannabis no geral, ela piora o prognóstico de pacientes que já iriam desenvolver a esquizofrenia, né? Então, nas considerações finais, a gente vê que compreender a natureza do risco da esquizofrenia é importante no desenvolvimento de políticas públicas na atenção primária de saúde em torno da cannabis, né? E a educação sobre os efeitos da droga, sobre a saúde mental, devem ser mais explorados do que tange essa associação do uso de cannabis com transtornos psicóticos. Então, é uma coisa que é muito, muito pouco explorada na sociedade. Isso são as referências. Muito obrigado.